está grávida, dará à luz, tá? Um menino, filho. E aí chamará o seu nome Emanuel. A Septuaginta, datando a partir do século III a.C., já ocorreu no contexto helenístico. O Egito teria sido o lugar da tradução da Septuaginta. Não sei se toda ela, talvez não, mas o Egito é o berço da tradução grega, da Bíblia hebraica. Tá? No século III é o período helenístico, o período dos Ptolomeus. Então, é de se perguntar por que houve essa tradução do jeito que está na Septuaginta. Traduzimos amar por partenos, por virgem, e usando o futuro. Tá? Desculpe, isso não tem como. Será que o tempo vai mudar? Deixa eu ver se... Então, mas no imaginário grego nós temos muitas histórias de jovens que engravidadas, né, e deram à luz heróis, engravidadas por seres divinos até, né, Zeus, não sei quem, Hércules é filho de Zeus, Teseu é filho de Zeus. Então são esses heróis e tal. Eu não sei se quem traduziu pensou algo desse tipo. Aqui o contexto é diferente, tá? No hebraico a ideia é essa. A jovem está grávida, ela dará à luz um menino e o nome dele será Emanuel. O nome dele será Deus está conosco. Agora vejam a conclusão, a continuação do discurso. Cadê o meu texto? Eu perdi meu texto. A continuação do discurso diz assim. Meu Deus. Alguém pode ler? Coalhada e mel comerá, até saber ele rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que saiba o menino rejeitar o mal e escolher o bem, será abandonado o solo que tu detestas da face dos teus dois reis. Então aí está o significado do sinal. Ela dará à luz um menino, o nome dele será Deus está conosco. Ele vai comer coalhada e mel. Diz o texto. Até saber rejeitar, até saber entre o que é o bem e o mal. Agora diz o texto. Antes que ele saiba a distinção entre bem e mal, esses dois reinos aí que te atribuem terão desaparecido da terra. Mas vai vir outro que vai dominar tudo. Mas a perspectiva do profeta não ia muito além em termos históricos, né? Nós vivemos dificilmente temos a percepção de um mundo completamente diferente. Como será o mundo daqui 200 anos? Né? Até porque o problema era local e local. Tinha data e hora ali, né? Eles Sim. queriam saber o que tinham que fazer por aquele momento, né? Exato. Por aquele momento. O reino de Aram e o reino de Efraim, ou seja, Israel, né? E Síria. Que ameaçam Judá. Então, o sinal é a moça que está grávida. Ela vai dar à luz um menino, vai ser chamado Emanuel. Antes que esse menino cresça e tenha discernimento das coisas,
do bem e mal, Esses dois reinos vão para o espaço. o espaço. Esse é o sentido da profecia. Bom, Fica aí pregando que é Jesus. Viu? bom, se olhamos dessa maneira, né? Ô Célio, é uma profecia, né? Isso aí. Para aquele momento. É uma profecia. Não, nesse contexto ela tem a hora e local. É por ali. É como você falou, tem data e hora? É, tem data e hora. Data e hora. Eu creio que ele devia estar profetizando, né? Não sei, mas para daqui 2000 anos, não sei, né? Aqui é 700 anos antes, né? Eu queria ouvi-los. Bom, você está fazendo a... Pode falar. Não. Apesar de que, aí que fala, se são adições posteriores. Lá na frente Isaías faz a profecia sobre a questão de Jesus, né? O Deus conosco, né? Que ele fala, né? O maravilhoso, o príncipe da paz, etc. Nossa. etc. Nós vamos ler esse texto também. Né? Agora eu quero ver Isso é uma o que adição você vai. posterior. Eu quero ver qual que é a sua interpretação de 53. Nós vamos mesmo continuar o Isaías depois? O Isaías, o segundo Isaías? Vocês que sabem, vocês que mandam. Né? Aí nós vemos o Isaías 53. Aí nós pulamos o Isaías 51 para o Isaías 54. Não, 52 para o 54, né? Eu acho que essa profecia aí, ela não é diretamente falando de Jesus, mas então faz um eco, né? Um eco faz sim. Faz um eco para... Certo. Mas não é especificamente dele. não é específico. Bom, exato. Eu tentarei salvar a situação, tá bom? Com uma interpretação que não é bem a minha. Né? Também assim, em cima disso, eu estava até conversando. Ele pode ter profetizado sobre Emanuel, mas nem fazia ideia do que ele de uma coisa futura. Porque Como ele falou, ele queria profetizar para algo aqui e agora. Algo que está acontecendo ao meu redor. Talvez ele não estava nem querendo nada, né? Ele só estava profetizando. Aqui está o profeta. Bom, Parecendo Raul Seixas. Né? Eu nasci Maluco há beleza. 10.000 anos. o profeta está no monte aqui. Tá. De óculos. Já tinha óculos. Pior que para algumas coisas, né? Ele está olhando para uma montanha e falando desta montanha. Mas as suas palavras também visariam, sem que ele tivesse tanta consciência disso, a outra montanha. Essa é uma leitura. Né? Seria um eco. Presente profético, alguma coisa assim. Ele fala no presente, mas suas palavras teriam um sentido posterior. Né? Aquele livro Entendes o que Lês, Eu tenho. do Fi, Douglas e do Fi, dos dois autores, apresenta essa leitura. Muito bom, hein? Ele atira no pé e acerta na cabeça. Só que assim, de qualquer maneira, em termos do profeta estar consciente do que ele está dizendo, ele está falando daquilo, né? Isso aí fica muito claro, né, Sérgio? Você está falando, ele fica fala claro. aqui dos dois reis, né? A continuação do texto. Rezim e Peca, filho de Remaliado, né? Então, Que os caras estão querendo descer uma rir nós aqui. Estão querendo invadir, tomar conta. Só que o texto, o profeta morre, esse contexto passa, mas o texto permanece. E é lido até hoje nas sinagogas e nas igrejas. Então, esse texto será ressignificado futuramente. Exatamente. Então, passando por uma tradução, como a tradução da Septuaginta, que vai ser usada pelos primeiros cristãos,
né, o autor do livro de Mateus vai utilizar-se da Septuaginta. Ele vai ler a Septuaginta e vai citar a Septuaginta. E aí ele faz essa leitura em relação a Jesus, para mostrar que Jesus é o Messias, né, é o Salvador. E faz todo sentido com ele também, né? E com ele faz todo sentido. O livro de Mateus é bem interessante nesse ponto, né? Jesus é o Moisés, porém é superior a Moisés. Exatamente. E assim adiante. Então toda a história de Jesus tem um paralelo com a história de Moisés. Até porque, levando os paralelos, em Jesus você ressignifica toda a Bíblia. Exatamente. Você ressignifica tudo. É isso aí. Não tem como. É isso que Mateus está fazendo. A gente ressignifica toda a Escritura. A partir de Jesus, todo o Antigo Testamento, a Escritura hebraica é ressignificada. Né? Mas quando lemos o texto hebraico no seu próprio contexto, lá no 7º século antes de Cristo, ou no 8º, né, que é o 8º século antes de Cristo, aí nós temos que procurar entender o texto no seu próprio contexto ali da Síria e tal. Né? Você entendeu? Ele faz uma exegese, né? Que envolve o contexto cultural, tudo. Não é que ele é... O que você está pensando? Para King James Daqui a fala, pouco ele cai da fé. para King James fala que ela vai ficar. E aqui na Terra já vai estar. Não, é aquela visão da Septuaginta. Alguém tem outra tradução? Tipo Almeida? Alguém tem aqui? Vamos lá. Almeida. Vou pegar Almeida. Revista e atualizada. Eu tava com o software no meu computador, só que não pode, estou tentando instalar de novo, que é aquela Bíblia online, que você coloca todas as versões que você quer e ela cria. Você pega um texto e ele te mostra em todas as versões aquele texto. Só que não tá. Qual que é o versículo mesmo? É o 14. É o 7 e 14. 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz ao filho, e lhe chamará Emanuel. Dará. Então, mas por que conceberá? Porque estamos lendo o texto hebraico com os olhos no texto grego, na tradução grega. Né? A tradução grega diz assim: a virgem repartenos en gastri exei, ou seja, a partenos, a virgem conceberá. Kaitexetai, veja, está no plural, dará a luz. Huion, um filho. Kai caleces, caleces é futuro também. E chamará o nome dele Emanuel. A Septuaginta, não sei por que motivo, fez a tradução do texto hebraico colocando os verbos para o futuro. Interessante que quem traduziu foram hebreus, né? Judeus. Os judeus gregos lá. Exato. Só que, veja, falou bem, os judeus gregos, judeus helenistas, judeus que estão, que pertencem a um contexto da cultura helenística. Né? Alexandria é um dos focos do helenismo. Não é só aquele conceito de concreção que a judeu tem. São idealistas, Não né? é ortodoxia. São idealistas, né? O pensamento helênico é ideal. E a criança depois não é mais falada no texto, né, Isaías? Não, mas o nome é citado no capítulo 8, por exemplo, em outros lugares. Também nós vamos ver. Então vejam que ela é um sinal. É um sinal da derrocada, da destruição dos dois reinos que ameaçam Judá. Israel e Arão. Certo? Tudo bem? Então deu para entender? Está no futuro, por quê?
em nossas traduções, Almeida, assim adiante, na King James, porque seguem a Septuaginta, seguem o texto grego. Ou leem o texto hebraico com o pensamento do texto grego e baseados também em Mateus, que por sinal leu o texto grego. Né? Então, aí que está. Mateus leu o texto grego e fez uma aplicação a Jesus. Aí nós vamos traduzir o texto hebraico de Isaías, conhecendo a Septuaginta e Mateus. E aí traduzimos os verbos do hebraico conforme Mateus, que citou a Septuaginta. Só que o texto hebraico parece dizer outra coisa. Não é a virgem, é a jovem, recém-casada, que está grávida. Tanto que o contexto já diz: antes dessa criança conhecer bem e mal, esses dois reinos terão sido destruídos. Essa segunda parte que ficou bem claro, é que dá o sentido à primeira, né? Então, o problema é que os autores do Novo Testamento, isso é próprio da exegese deles, eles pinçam trechos da Bíblia, do Antigo Testamento, mas não levam em conta o contexto. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Ô Sérgio, então quer dizer, a jovem aqui já estava casada? Sim, Já. inclusive grávida. Eu podia engravidar sem casar. Inclusive grávida. É ligeira, irmã. Oi? É ligeira, irmã. Certo? Esse alimento era, só por especulação, era uma comida da realeza, da nobreza, coalhada em mel? Não tem? Não tem informação sobre isso, não. Eu acho que é comida para criança mesmo, é uma coisa fácil de comer, né? Coalhada e mel. Coalhada e mel, coisinha. Vai comer coalhada e mel Nada até sólido, não é discernir. só comidinha leve. Vai até discernir entre o bem e o mal. E antes de haver discernimento por parte dela, Israel e Efraim, tchau. Então, mas a leitura que Mateus faz é uma leitura pela qual ele pinça um trecho e faz uma interpretação. Querem ver outros exemplos? Vamos lá. Mateus capítulo 2. Jesus nasce em Belém, a família de Jesus mora em Belém, né? Aí Jesus foge para o Egito, porque a semelhança de Moisés, né? Na história de Moisés, o faraó mata os meninos hebreus no Egito. Como Jesus é o novo Moisés, também ele passa por uma história paralela em que Herodes manda matar os meninos de Belém. Então agora ele vai para o Egito, fica lá. Capítulo 2, versículo 15. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Oséias. Só que em Oséias, no capítulo 11, em Oséias, a referência é a Israel e ao Êxodo. Do Egito chamei o meu filho, Israel. Tirei Israel do Egito. É o Êxodo. Só que para Mateus, na sua leitura, e não é só dele, provavelmente, é da comunidade, né, como eles leem as Escrituras, é uma referência a Jesus que veio do Egito. Veio do Egito assim, foi para o Egito, saiu do Egito. Tá? Eu não vou dizer tudo que eu estou pensando agora, mas Não pode falar. mais ou menos por aí. Pode falar, quer ser. Eu penso que seja mais literário. Né? Mais literário, não sei. Eu acho que Jesus nunca foi para o Egito. Mas é porque Mateus traça um paralelo entre a vida de Jesus e a vida de Moisés para mostrar que Jesus é um novo Moisés e é superior a Moisés por ser o Messias. O profeta do qual Moisés disse, depois de mim virá um. Então nós temos todas essas. Legal, é muito bom, é gostoso fazer esse tipo de leitura. Né?
Então ele vai citando muito o texto bíblico. Ó, ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Né? Claro que o texto de Jeremias não quer falar dos meninos mortos em Belém. Ele está falando da questão da violência e da invasão caldaica e da guerra e das mortes e assim adiante. Mas Mateus faz essa aplicação. A mesma coisa o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz lá, quando ele trata da glossolalia, no capítulo 14, entre 12, 13 e 14 de 1 aos Coríntios, que ele fala das línguas estranhas, né? Então ele diz assim, ele cita um texto de Jeremias que diz, olha, falarei a esse povo um idioma que eles não entendem, para fazer referência à glossolalia, né? Línguas estranhas. Aos sons inarticulados que são emitidos pela pessoa no estado de consciência alterada no culto, né? Então, seria interpretado como língua dos anjos e assim adiante. Então, o Paulo usa um texto de Jeremias para fazer referência e para fortalecer a sua tese, porque ele está defendendo ali em relação ao falar em línguas. Só que quando vamos para o texto de Jeremias, não tem nada a ver com glossolalia, com êxtase. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: vou falar esse povo com a língua que eles não entendem. Porque já virar o caldeu aqui. O caldeu não vai falar hebraico, vai falar outro idioma. Quer dizer, ele está falando da invasão caldaica, babilônica, e assim adiante. Né? É diferente. Mas as comunidades primitivas vão pegar trechos sem o contexto e vão fazer aplicações e ressignificar esses textos à luz do evento Cristo. Mas não é próprio do cristianismo antigo. Os judeus já estão fazendo isso naquele período, né? Tá bom? É um tipo de exegese. Tá certo? Perguntas, observações? Eu só queria assim fazer um esclarecimento, né? Porque eles não estão acostumados, né, com essa linguagem, né? Isso daqui não está desmerecendo nada, entendeu? A questão do texto bíblico, né? Ele só está fazendo uma interpretação, que é uma exegese, né? Literal, entendeu? Mas não está tirando a essência, entendeu? A essência, como ele falou, aquilo também pode ser um eco, né? Ele fez aqui a questão da montanha. Ou seja, o que nós estamos procurando compreender é o texto no âmbito da cabeça de Isaías. Claro que Isaías jamais iria adivinhar que viria um império romano no futuro. Exatamente. Não é isso. Ele está vendo isso aqui. E nós estamos procurando entender o texto do profeta nesse âmbito, até onde a visão de Isaías pode ir, nesse contexto, né, da guerra sírio-efraimita e assim adiante. Mas é óbvio que morreu Isaías, passou o tempo, passou o contexto, mudou o contexto e o texto permaneceu. E o texto vai ser ressignificado, assumir novos sentidos a partir da experiência de fé da comunidade, seja judaica, seja cristã. E o texto de Isaías ele é tão especial que nos achados de Qumran ele foi achado intacto, inteiro, o único. O único. E nós fomos ver uma réplica, ou era o texto original, não me lembro até. Ah, sim, foi aqui na Pinacoteca. Isso. Legal, Eles trouxeram para cá o Reutemann. Adolfo Reutemann. Aí nós vamos planejar um passeio lá, mas nós vamos até o Museu de Israel. Nós vamos ver. Olha, pensou? Por que não, né? Pensou que legal? Muito bom. Nem falo. Vamos chorar em frente a isso. Duas coisas. Conhecer Israel, eu tenho muita vontade de conhecer Israel. Nossa, que cenários bíblicos, né? E o outro sonho que eu tenho assim é ir para os Estados Unidos, uma igreja batista, só de aqueles corais de negro, assim,
É o sonho de consumo. Eu quero ver quem. Aquelas mulheres de chapéu. Eu quero. É o sonho. Tá naquelas igrejas batistas bem fervorosas. É o sonho. O Ao sonho som do é um óleo. sonho. É um sonho que Deus vai me permitir. Bom. Cantando rap dele. Eu tenho que ver um coral daquele, cara. Senão eu vou Só dei uma partir. pincelada lá no. Deu pra arrepiar no casamento do filho da Dayane, né? Foi legal. Lá cantando. É o pastor lá, gostei muito da mensagem. Muito bom. Tem que ter aquele coral, tipo, tem que ter. Legal. Isso tem que ver. Observações sobre esse trecho, sobre esse texto? Amém. Então vejam que o começo é aquela nota introdutória histórica. Foi nos dias de Acás que aconteceu, no tempo da guerra sírio-efraimita, mas eles não conseguiram tomar Jerusalém, então não é um resumão de tudo. Depois do resumão, temos os ditos proféticos que vêm em trechos, né? Porque aí nós temos, primeiramente, o trecho em que Isaías vai e fala com Acás a respeito para ficar sossegado, né? Se aveste. Isso e uma questão assim, que eu achei muito interessante, muito importante, né? Foi a sua interpretação do capítulo 6. O capítulo 6 ele é essencial no livro do profeta. Sim. Ele é como se fosse. E essa interpretação que você deu, ela desconstrói todo esse misticismo, né, que muitos pregadores fazem em relação. Porque ali a questão é como você bem refletiu. É o pé no chão. Deus está preparando o profeta para encarar um povo rebelde. É o dia a dia. Porque a realidade do. O ser humano tem muito essa questão, né, de aviãozinho, né, de bater o pé, de chacoalhar da cambalhota. E profecia é isso aí, é no chão. O que caracteriza os profetas bíblicos é justamente isso. Independentemente do fato de eles entrarem em êxtase ou não, terem visões e assim adiante, o que não deixa de ser importante, o fato é que eles estão com o pé no chão. Eles estão falando da realidade aqui e agora. Qual é a vontade e a palavra de Yahvé para hoje? Né? Para o povo, para o rei, para todo mundo. E é claro que toda essa manifestação de Yahvé, como ela é importante, né? Para dar aquele ânimo, o profeta tomar coragem e falar, poxa, eu estou indo em nome de Deus. Né? Tem que acontecer algo sobrenatural para funcionar ele. Eu estou lembrado de uma história que eu ouvi, depois temos de checar. Até porque o profeta ele empenha a vida dele nesse negócio. Sim. Né? E aí ele tem que ter a experiência mística, porque senão ele fala, não, da minha cabeça. Mas mesmo tendo a experiência mística, eu vejo assim que eles eram frios, né? A ponto de não levar assim a histeria. Não, isso aí que está falando é uma coisa boa, isso aí que está falando entrar levar o povo, enganar o povo. Eles eram frios em questão daquilo que eles recebiam. Deus mandava falar guerra, eles falavam guerra. Eles não vinham com outra palavra contrária. Tinha uns que inventavam. Mas mesmo quando... Balaão gostava de fazer Sim, mesmo quando... Mas alguns aqui nessa linhagem eu vejo que eles são frios. Um profeta que é muito negativo em termos históricos, negativo assim, parece que ele não tem palavra de esperança. Embora o livro que tem o nome dele traga algumas palavras de esperança, é possível que não venham dele, né? É Miqueias. Então, mas mesmo quando o profeta não traz palavra de esperança, o fato de ele estar dizendo aquelas palavras de desgraça já é um sinal da esperança. Esperança de que os ouvintes possam mudar, possam se arrepender, né? Então, mesmo quando o profeta, em Jeremias, o povo diz assim, olha, vocês lembram
quando Miqueias falou diante de Ezequias contra esta terra, Ezequias, em vez de matar o profeta, ele se arrependeu. Então é essa a ideia. Mesmo quando o profeta não tem palavra de esperança, só tem palavra de condenação, na verdade a intenção, não apenas do profeta, mas de Deus que o enviou, é que haja conversão, que haja mudança, arrependimento. Exatamente. Né? Nesse sentido, eles são frios, eles falam é guerra, mas o objetivo da mensagem é a mudança, é a transformação. Né? E você estava falando da motivação, né? Você também? Eu ouvi uma história, vocês têm que checar se essa história é verdadeira ou não, tá? Eu não cheguei a checar. De que algumas pessoas, não sei, alguém estava entrevistando o Helder Câmara, e daí perguntavam para ele, mas de onde o senhor tira essa força para fazer isso, para realizar o que realiza e tal, né? Enfim, tocar essa hora tua, essa vida sua, desse jeito. Ele dizia, olha, 5 horas da manhã eu me levanto, eu estou em oração. Mas de onde o senhor tira essa força e tal? Eu estou em oração 5 horas da manhã. Mas de onde o senhor tem? Eles não entendiam, né? Não entendiam. Então é justamente isso, é esse momento, né, da contemplação e tal, é fundamental. Né? Exatamente. É a oração, né? A entrega, né? É, de você ter aquele momento para você fazer a tua oração, a tua reza. Tem que acender, né? Tem que acender. É, Tem que exato. acender. Legal. É isso aí. Observations, observações. Mais um pouquinho. O que mais? Essa questão da aplicação do texto e do ressignificado do texto, nós entendemos? Dá uma olhada naquele livro, você tem, né? Tem em inglês, no capítulo em que ele fala dos profetas. Eles falam, né? São 2 autores. Qual que é o autor lá? É o F. Douglas. Qual a editora? Vida, né? É. Vida nova. Vida ou Vida Nova? Vida nova. Eu tenho esse livro. Ah, Muito bom. e eu, o Fabiano, que indicou. É.